Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam cuidando daqueles que vocês amam e ficando em casa, né? Lembrando nossa hashtag aí, fiquem em casa, cuidem daqueles que vocês amam, se cuidem. Eu estou aqui num colégio próximo à minha casa, na qual eu e o outro professor a gente tem acesso, beleza? Trago comigo sempre meu álcool gel, então é um local que não tem aglomeração de pessoas e que é controlado as pessoas que entram aqui, então é bem tranquilo, beleza? Então a gente está se certificando de se cuidar para cuidar de vocês, trazer o melhor possível para vocês de conteúdo. Como eu falei na outra aula, a gente falou de regionalização mundial, então eu vou falar de Guerra Fria para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Então essa semana a gente vai trabalhar o conteúdo de Guerra Fria, para na próxima a gente entrar em organizações internacionais, a gente falar da ONU, G7, G20 e por aí vai, beleza? Então para eu compreender a formação do G7, G20, para eu compreender a regionalização mundial que a gente trabalhou na outra aula, eu tenho que compreender a Guerra Fria. Então a gente vai dar uma pincelada em Guerra Fria nessa semana para a gente andar para frente de lá, beleza? Então vamos lá, vamos falar. Guerra Fria, por que esse nome? Ela tem esse nome porque não houve conflito direto entre as grandes superpotências da época, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências emergiram com o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, representando o bloco do capitalismo, e a União Soviética, representando o socialismo. Esses dois países emergem da Segunda Guerra, saem da Segunda Guerra como os vencedores. Eles eram aliados, então eles saem como vencedores. E aí você começa um período de muita tensão mundial. Por quê? Os Estados Unidos ele mostra o seu poderio militar durante a guerra, mas principalmente com o lançamento de duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Vocês já viram isso muito em história, já viram filmes sobre isso. É importante a gente estar atento. Então, os Estados Unidos ele lança duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, e isso mostra para o mundo que os Estados Unidos têm aquela força militar muito grande, aquele poderio militar, beleza? E a União Soviética, ela consegue se livrar da invasão nazista durante a Segunda Guerra, vocês vão ver essa história, ela consegue se livrar da invasão nazista, ela consegue coibir a invasão nazista, invade a Alemanha, liberta Berlim e no final da Segunda Guerra, já no fim da Segunda Guerra, ali no final dos anos 40, num desfile militar, a União Soviética mostra para o mundo que ela também tem o poderio nuclear, ela detém bomba nuclear. Então fica aquela tensão mundial e aí vem o nome da Guerra Fria. Porque esses dois países, eles constantemente estavam em tensão, mas eles nunca entraram em combate direto, beleza? Guerra Fria, a guerra que não tem combate direto. Então foi um período pós-Segunda Guerra Mundial, que vai durar de 46 até 91, tá? É o período que a gente vai chamar de mundo bipolar, a gente falou isso na regionalização, que ela vai ser dividida em dois polos, o polo capitalista, por meio dos Estados Unidos, e o polo socialista da União Soviética. E aí é o período de tensão entre as duas grandes superpotências. Mas não foi um período que não houve conflitos, houve muitos conflitos. E aí a gente fala que houve conflitos secundários em diferentes regiões do planeta. Por exemplo, até aqui no Brasil, o fato da ditadura militar, que durou 21 anos, de 64 a 85, faz parte do conflito secundário, pois os Estados Unidos apoiou a ditadura militar no Brasil, como em outros países. E aqui, nesses conflitos, houveram participação diretamente ou indiretamente dessas duas grandes superpotências. Vamos analisar. A Guerra da Coreia. Ocorre a Guerra da Coreia, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, sendo que a Coreia do Sul, junto com os Estados Unidos, entrou em confronto com a Coreia do Norte, que era apoiada pela União Soviética. E aí você teve a divisão das Coreias. A gente tem a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista, tá bom? Guerra do Vietnã, mesma coisa. Os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã, apoiando o Vietnã do Sul, e perde a guerra para o Vietnã do Norte. E aí o Vietnã do Norte toma o do Sul, os Estados Unidos é obrigado a sair de lá, foge. É a primeira derrota americana no século XX, tá? O Vietnã do Norte toma o do Sul, e aí o Vietnã se torna um país socialista. Lembrando que o Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética. A construção do Muro de Berlim. A Alemanha, como forma de
de pagar pela a Alemanha, que começou a Segunda Guerra, né? A Alemanha é considerado o país incentivador da Segunda Guerra, foi o país que deu o estopim da Segunda Guerra. A Alemanha, para pagar a dívida por ter começado a Segunda Guerra Mundial, foi dividida entre Estados Unidos e União Soviética. E a sua capital também foi dividida. Então, eu tinha a Alemanha Oriental, que era socialista, e a Alemanha Ocidental, que era capitalista. O que aconteceu? Berlim, que estava dentro do território da Alemanha Oriental, também foi dividido em duas. Então, eu tinha a Alemanha dividida em duas, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, tá bom? E a Berlim estava aqui. E aí eu tinha Berlim Ocidental, que era capitalista, e Berlim Oriental, que era socialista. E o que vai acontecer? Muitas pessoas fugiam de Berlim Oriental ou da Alemanha Oriental em direção à Alemanha Ocidental, em direção a Berlim Ocidental. Porque os Estados Unidos investiam muito na questão de infraestrutura em Berlim Ocidental, a União Soviética não. E aí, para coibir essas fugas, no ano de 1961, a União Soviética, né, por meio da Alemanha Oriental, começa a construir o Muro de Berlim. E aí o muro é construído com esse objetivo, coibir as fugas de alemães orientais para o lado ocidental. Beleza? Outro fato também marcante durante o período da Guerra Fria foi a invasão do Afeganistão em 79. Que aí a União Soviética tentou invadir o Afeganistão e aí os Estados Unidos apoiou um grupo paramilitar, né, um grupo político na região chamado Talibã. Os Estados Unidos treinou o Talibã, treinou os soldados do Talibã para não deixar o Afeganistão ser invadido pela União Soviética. Então, foi um conflito na qual a União Soviética perdeu para esse grupo Talibã. E aí a Guerra Fria, pessoal, ela chega ao fim com a queda do Muro de Berlim, em 1989. A população, quando construiu o muro, quero que vocês entendam, muitos parentes, amigos, ficaram divididos. Né? Pessoas que moravam de um lado não puderam mais passar para o outro lado, não puderam visitar mais parentes e famílias, muitas famílias passaram aí longos anos sem se ver. Então o que acontece? Dessa forma, começou um período de contestação dentro da Alemanha, onde as pessoas eram contra o Muro de Berlim. Começou essa contestação, um período de contestação, e aí, em 89, as pessoas foram à rua, beleza? E derrubaram o Muro de Berlim. Houve um movimento popular, houve a derrubada dos dois lados, do lado oriental e do lado ocidental. Muitos jovens envolvidos derrubaram um pedaço do muro, e aí houve aquele encontro. Vocês podem procurar na internet, aí vocês vão ver fotos marcantes, muito boas, fotos coloridas, então você consegue ver isso. A diferença de roupa, de vestuário era muito marcante, porque o Berlim Ocidental tinha uma cultura capitalista, uma cultura americanizada, né? Então, aquela cultura padrão americano, né? Um padrão americanizado de vestuário, de modo de agir, de alimentação. Berlim Oriental já tinha o padrão soviético, o padrão socialista. Então, foi muito, se você pegar as fotos, é muito engraçado isso, porque você vê as pessoas do lado capitalista de calça jeans, mais despojado e tal. O lado socialista, as pessoas de calça social, você vê que o jeans, as pessoas, por exemplo, a moda era o conjunto jeans, né? Calça jeans, casaco jeans, isso no lado ocidental. No lado oriental você não tinha nem o jeans ainda, né? Poucas pessoas tinham calça jeans. Então você vê muito essa questão, então dê uma olhada nisso. Então houve a queda do Muro de Berlim em 1989, tá? E aí em 1991 a União Soviética entra numa crise profunda e acaba. A União Soviética, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que são 11 repúblicas, elas se separam, se tornam repúblicas independentes, no caso da Rússia, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia, vários países se tornam países independentes, e aí em 91 acaba a União Soviética, com isso acaba a Guerra Fria, com isso acaba o mundo bipolar. E aí, nesse período, surge o chamado mundo multipolar. Beleza? Então, o mundo multipolar surge a partir disso. E aí eu passo a ter vários polos econômicos
a gente falou disso lá na regionalização. Beleza? Galera, então essa foi a nossa aula de Guerra Fria. A gente vai falar mais sobre ela aí na nossa aula ao vivo, a gente vai bater um papo sobre isso, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então um forte abraço a todos, se cuidem daqueles que vocês amam, e novamente fiquem em casa. Obrigado e até a próxima aula.